Meu bom dia a todos vocês, meus queridos irmãos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês, esteja comigo também nesta manhã de domingo. Nós temos o privilégio de agora começarmos o estudo da nossa lição, Esperança além desta vida. Nós vamos estudar 1 Coríntios, capítulo 15, verso 12 ao verso 19, onde nós temos aí a mensagem muito importante, uma grande mensagem para nós, né, que esperamos em Cristo Jesus, na ressurreição dos nossos entes queridos. Esta é a nossa esperança, a nossa fé, baseada na palavra de Deus, né? Seja você muito bem-vindo, muito bem-vinda nesta manhã na nossa sala da esperança, e que Deus realmente possa te iluminar, que nós possamos termos um encontro com Deus nesta manhã. Eu quero orar com você neste momento, pedindo a bênção de Deus para o nosso estudo. Deus, nosso Pai querido, muito obrigado por esta oportunidade, que o Senhor nos agraciou com o dom da vida e o privilégio de nesta manhã podermos, antes de começar as nossas atividades, ouvirmos a palavra do Senhor, a Bíblia Sagrada que será aberta e uma mensagem que o Senhor quer que nós venhamos a compreender. Por isso pedimos o Teu Espírito em nome de Jesus. Amém. Esperança além da vida. Queridos, um grande escritor, ele escreveu da seguinte maneira. O nome dele, Heródoto, né? Um historiador grego, ali por volta do ano 485 a.C., né? Ele escreveu sobre uma tribo que geralmente eles pensavam da seguinte forma. Quando alguém nascia, começava um período de luto, pois eles previam o sofrimento que a criança enfrentaria na fase adulta. Isso parecia um ritual, mas na verdade era algo que eles imaginavam, que era de forma lógica, claro. Então essa tribo, eles acreditavam que o começo do sofrimento viria quando uma criança nascia até a fase adulta. Esse ser, essa criança que só se tornava um adolescente, um jovem, um adulto, até chegar a sua fase de velhice, ele passaria por grande sofrimento. Mas isso, na verdade, não era uma prevenção, algo que eles previam. Isso é lógico que não só apenas essa tribo, mas todas as pessoas, todo ser humano que vem a esta terra, começa o seu sofrimento já ali desde criança, na sua fase de nascimento até a sua velhice, é uma vida de sofrimento, todos que passam aqui por esta terra. De alguma forma ou de outra, todos nós passamos pelo nosso crivo. Todos nós temos um crivo na nossa vida. Isso é lógico, tá? Isso é lógico. Ok. Há um tempo, propriamente no século XX, no século passado, havia um anúncio, uma placa bem grande, escrita, com letras grandes ali nos Estados Unidos, e tinha a segunda inscrição, os dizeres: para que viver se você pode
ser enterrado por $10, né? Dando assim a impressão que a vida não valia a pena, né? Se apenas $10 era o suficiente para uma pessoa ser enterrado, então para que viver? A vida pode ser difícil, mesmo que acreditamos em Deus e na eternidade. E é verdade, queridos, mesmo que nós acreditamos em Deus, que nós acreditamos na eternidade, que nós cremos em um Cristo remissor, que Ele veio com uma missão para nos redimir, para nos salvar, para nos libertar do pecado, mas ainda assim, queridos, as consequências do pecado é inevitável que nós o sofremos enquanto vivemos aqui nesta terra. Ok? Todos nós que passamos por aqui temos algo a sofrer nesta terra, porque nós nascemos em pecado, a terra está contaminada com o pecado, e é impossível alguém nascer e viver nesta terra e não ter aí um crivo, né? Não ter algo a sofrer. Mas o mais importante de tudo isso, queridos, é sabermos que Deus tem um futuro para cada um de nós. E qual será o nosso futuro? A promessa da palavra de Deus é que nós possamos vivermos nesta certeza de que mesmo que nós sofrermos, morremos, mas em Cristo Jesus a esperança da ressurreição, a esperança da vida eterna, a esperança do nosso futuro é vivermos eternamente na glória de Cristo Jesus. Essa deve ser a esperança que deve mover o nosso coração, que nos dá ânimo para enfrentar o nosso dia a dia, tá? Aonde que nós encontramos esta verdade? Na palavra de Deus, na Bíblia Sagrada. O apóstolo São Paulo, por exemplo, no verso da nossa meditação de hoje, que é 1 Coríntios capítulo 15, verso 12 a 19, ali Paulo ele diz assim, olha, se esperamos que Cristo ressuscitou, aliás, se pregamos que Cristo ressuscitou, Paulo diz assim, há alguns que não crê que Cristo ressuscitou. Mas se Cristo não ressuscitou, logo nós somos falsos profetas, porque pregamos Cristo ressuscitado. E aí ele continua, se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. O que nós pregamos é uma mensagem falsa, uma mensagem vã, e logo todos aqueles que morreram não ressuscitam, estão mortos para sempre. Mas isto é verídico? Há base nas Escrituras para não crermos na ressurreição? Óbvio que não. Nós já estudamos na Palavra de Deus, tá? O próprio Jesus dizendo que a morte é um inimigo vencido, porque Jesus ressuscitou. E se Jesus ressuscitou, queridos, todos os que morreram também ressuscitarão. Essa é a nossa grande esperança. Paulo foi muito claro em dizer que nossa ressurreição está ligada à ressurreição de Cristo. Tá? E se os mortos não ressuscitam, significa que Cristo também não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, o que ocorre é vã a fé que vocês têm e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Em outras palavras, quando morremos, permanecemos mortos para sempre. E, portanto, tudo isso é sem sentido. Paulo está falando aqui, queridos, porque nesse trecho aqui, nesta mensagem da sua carta enviada à igreja de Corinto, porque havia um burburinho ali, que era ensinado por alguns falsos
pregadores que não acreditavam na ressurreição, querendo desfazer a crença e a esperança dos nossos irmãos que esperavam em Cristo Jesus rever os seus entes queridos, tá? Porque acreditavam na ressurreição. E é por isso que Paulo ele dá ênfase a esta fé, a esta esperança. E Paulo aqui está dizendo, irmãos, não tem por que não crermos na ressurreição de Cristo Jesus, uma vez que Jesus ressuscitou. Nós temos toda esta certeza, esta esperança, essa fé. E não devemos viver, como estes que andam insinuando por aí de que não há ressurreição. Tá? Então, meus amados, qual é a nossa grande esperança? Estar em Cristo Jesus. A nossa grande esperança da ressurreição está ligada em Cristo Jesus. Tá? Paulo, ele, em um dado momento da sua vida, ele comparou a vida e a morte, com igualdade. Ele diz, para mim, se eu continuar vivendo, isso é importante, mas se morrer também é lucro. Por que Paulo estava dizendo se morrer é lucro? Porque, na verdade, ele tinha esta esperança, esta certeza absoluta que se ele morresse, a mensagem de Cristo Jesus, o Evangelho, não ia parar porque ele morreria. Ela continuaria. E logo ele disse assim, eu tenho esta grande esperança, porque Cristo Jesus ressuscitou e os que morreram em Cristo também ressuscitarão. Então, meus amados, esta mensagem traz grande conforto ao nosso coração, em saber que a morte não tem a palavra final, em sabermos que os que estão no sepulcro não permanecerão ali para sempre. Tá? Porque Cristo Jesus, como nós já vimos na nossa lição, ele diz, eu estive morto, mas agora estou vivo. E ele diz, eu sou o primeiro e o último, e eu tenho a chave da morte e do inferno. Com estas palavras, o Senhor Jesus está dizendo que a morte não tem a palavra final. Jesus tem poder sobre o sepulcro, sobre o inferno, que é a sepultura. Ele disse, eu posso abrir porque eu tenho a chave. Eu tenho o poder de trazer todos os que estão mortos novamente à vida. Então, meus amados, graças a Deus que, na verdade, o nosso sofrimento que dá início quando nós nascemos, quando chegamos por aqui, ele não é um sofrimento eterno. Tá? Terá fim. A nossa grande esperança está em Deus, estar em Cristo Jesus, que Ele é a essência da vida, e Ele demonstrou o seu grande amor para conosco, entregando a sua vida, morrendo em uma cruz para nos redimir, para nos salvar. E esse mesmo Cristo que morreu e ressuscitou, esse mesmo Cristo que ressuscitou está no santuário celestial. Ele é o meu Salvador e o teu Salvador. É o meu intermediador, o meu sumo sacerdote, o nosso sumo sacerdote que intercede pela nossa vida. Jesus voltará, e quando Ele voltar, será o fim de todo o sofrimento. Seja qual for o sofrimento que você tem, você pode ter certeza, tudo terá fim. Cristo Jesus eliminará o mal desta terra, a morte já não existirá, a dor, o clamor, o choro terminará e Ele criará um novo céu, uma nova terra, onde habita a justiça. A morte não tem a palavra final. Cristo é o doador da vida.
nós podemos ter esta certeza. Ele mesmo diz: se crer em mim, não morrerão. Quando ele diz não morrerão, ele está falando da morte eterna. Em outras palavras, ele diz: ainda que morra, viverá. Ele está falando: ainda que você desce ao sepulcro de lá, eu te trarei de volta se você crer em mim. Tá? Então, a morte eterna, queridos, não tem a palavra final, porque Cristo Jesus morreu a morte eterna e ressuscitou para nos dar a vida eterna. Que Deus te abençoe, que você tenha um ótimo dia abençoado nesta esperança, nessa certeza da palavra de Deus, tá? E que o Espírito Santo de Deus seja o condutor da sua vida, te guiando em toda a verdade, nesta grande esperança que há em Cristo Jesus. Um abraço a todos, fique com Deus, até logo. Estaremos de novo à nossa Sala da Esperança para continuarmos ouvindo Deus falar conosco pela sua palavra. Amém.